liberado capacidade total nos estádios, né, aqui no estado de São Paulo. Então, e um jogo fundamental para nós. Então, já vou até aproveitar aqui para fazer um convite para a nossa torcida, para que compareça, para que confie, porque nós estamos trabalhando muito e é um objetivo nosso, é um sonho nosso conseguir esse acesso para nós, para o clube, para a torcida. Então, eu creio que nessa reta final e agora, principalmente nesse jogo, para que eles possam vir, para que eles possam lotar o estádio, possam apoiar a gente, que eu tenho certeza que nós vamos fazer uma parceria muito boa e no final a gente vai estar comemorando mais uma vitória. Salve, família vascaína! Esse que acabou de falar aí é o volante Índio do Guarani, né, convocando a torcida porque sabe da importância que tem esse jogo na quinta-feira às 7 horas. Na minha opinião, simboliza aí a permanência do Vasco na Série B ou aí mais um sopro de esperança se o Vasco conseguir os 3 pontos para a gente voltar à elite do futebol brasileiro. O Índio sabe, o Guarani sabe que esse jogo é decisivo aí para as pretensões tanto do Guarani quanto a do Vasco. Antes de falar mais um pouquinho desse jogo na quinta-feira, a gente precisa entender que a rodada começou, né? O Cruzeiro acabou empatando ontem com o Vila Nova, mas hoje tem 4 jogos aí fundamentais para o Vasco da Gama, né? Resultados positivos desses jogos aí pode dar mais uma motivação a mais para a gente continuar aí. Estamos respirando por aparelhos e a gente continuar aí acreditando ou possivelmente na possível volta, à elite do futebol brasileiro. Então tá aqui, ó. O Vitória joga hoje contra o CSA, jogo importantíssimo pro Vasco, porque o CSA está à frente do Vasco. Tem também Brasil de Pelotas e Avaí, fundamental que o Avaí permaneça com 53 pontos. Tem também Brusque e Náutico, Náutico com uma vitória passaria o Vasco, dificultando mais, né, você ter mais um time à frente do Vasco. E também tem Goiás em Ponte Preta, também um jogo aí fundamental para as pretensões do Vasco. Ideal seria uma derrota do Goiás, permaneceria aí com 53 pontos e aí uma grande vitória do Vasco contra o Guarani, o Vasco chegaria a 50 e encostaria aí de vez aí no Avaí e no Goiás. A gente sabe que toda essa situação é muito complicada, mas nos resta acreditar. E aí, família vascaína, eu vou trazer aqui mais uma vez o Índio falando desse jogo contra o Vasco e ele fala na sobrevivência na competição. Exatamente isso. Ele trata esse jogo aí contra o Vasco como uma decisão e ele sabe que é fundamental você ganhar do Vasco, que é um adversário direto nessa busca à elite do futebol brasileiro. Então eles vão dar a vida para ganhar esses 3 pontos. Se liga só. Quinta-feira o Vasco, uma equipe que está quase com a mesma pontuação do Guarani e também briga pelo acesso. Bom, espero que seja um jogo muito difícil, né? Nós sabemos da qualidade do Vasco e nessa reta final, né, eles estão praticamente com o mesmo número de pontos que nós, então a cada rodada eles estão brigando pela sobrevivência também, assim como nós. Então tenho certeza que será um jogo muito difícil e como tem sido nessas últimas rodadas, né, o detalhe vai fazer toda a diferença. Por isso a gente precisa entrar totalmente concentrado, ligado, porque como eu disse, vale a nossa sobrevivência na competição. Mas espero que os jogadores ali junto com o Diniz entendam que esse jogo é fundamental. Na minha opinião, uma derrota ou um empate, o Vasco concretiza a sua permanência na Série B. O Vasco tem que ganhar, independente dos resultados de hoje, o Vasco tem que pensar só nos 3 pontos. Acho que se o Vasco não conseguir os 3 pontos, infelizmente a gente vai permanecer na Série B. Me machuca muito falar isso, me dói demais, porque nunca imaginei que já é desastroso o Vasco cair 4 vezes, mas você permanecer numa competição, você sendo o Vasco, um time gigante, com a torcida que tem, com a maior folha salarial da competição, e mesmo assim você disputar essa competição e ficar nela, você nenhuma vez figurar entre os 4 melhores da competição, isso é triste, isso é patético e mostra que o trabalho da gestão foi realmente uma merda. Resumindo, uma bosta. Família vascaína, vamos seguir aqui o nosso vídeo, vamos trazer aqui a opinião do Rafael Marques, né, que fez aí um corte lá no canal Rádio Globo CBN, e ele fala um pouquinho dessa situação aí do Vasco dentro da competição, né, independentemente ali se o Vasco permanecer na Série B ou subir para a Série A, ele fala aí que o Vasco deveria apresentar um projeto para o Diniz, que o Diniz deveria continuar porque o Vasco desempenhou uma performance muito melhor com o Diniz, né? Ele comenta também sobre a probabilidade que o Vasco tem, acha muito difícil o acesso, mas o que o Vasco fez aí, vem fazendo com o Diniz, ainda dá uma esperança. Realmente eu tenho que concordar com ele, o Diniz deu um sopro
de esperança para o Vasco junto com o Nenê, apesar de eu ter ficado muito incomodado com a última partida do Vasco e com as escolhas que o Diniz fez, eu também concordo que independentemente do resultado que aconteça, o Vasco na Série A ou o Vasco na Série B, eu acho que o Diniz deveria ficar. É muito mais profundo do que só as escolhas do Diniz, ou o trabalho que agrada ou não, o número de gols elevados e tudo mais. Acho que passa muito mais pela montagem do elenco, para as escolhas erradas da gestão do que um treinador. Então, de todos os treinadores que passaram pelo Vasco, acho que o Diniz é o que mais entregou. A gente pode colocar a situação do Nenê? Até pode, mas eu permaneceria aí com o Diniz e espero que ele aceite, independente do resultado da Série A ou a Série B, que ele possa ficar no Vasco. Vamos conferir aí o Rafael Marques falando, e eu quero aí, deixa aí nos comentários se você concorda com o jornalista. Se liga só. Probabilidade maior nessa altura do campeonato, por uma questão percentual, ou seja, matemática apenas e somente, é que o Vasco não suba. Repito, estou falando em probabilidade, não estou falando em tendência. São coisas diferentes. E elas se diferenciam na medida em que o futebol, em média, que o Vasco mostra com o Diniz, desafia essa tendência matemática, essa probabilidade matemática. Então, se uma coisa contrasta com a outra, o acesso ainda é possível. E, independentemente do acesso acontecer ou não, vou repetir agora aqui no YouTube o que eu falei sexta-feira à noite na Central da Bola depois do jogo. O Alexandre Pássaro, o Jorge Salgado, eles têm uma grande oportunidade de fazer algo culturalmente disruptivo para o futebol brasileiro. A oportunidade é, mesmo que o Vasco não suba, ou em o Vasco não subindo, apresentar um modelo de trabalho dentro do qual o Diniz possa, inclusive, modificar o seu perfil de elenco, dispensar peças que consagradamente não podem jogar pelo Vasco, seja por questões técnicas ou seja por questões psicológicas, em especial na configuração de elenco do sistema defensivo, dar ao Diniz essa carta branca, acho importante, e manter o Diniz como técnico em 2022, mesmo que o Vasco se mantenha na Série B. Porque o Diniz mostrou, nesses jogos dirigindo o Vasco, que ele tem algo além, remostrou, recomprovou, algo além do que a média dos técnicos no futebol brasileiro. Então, um clube sem dinheiro, um clube com sérios problemas de dívidas, um clube com dificuldade de credibilidade no mercado, um clube que tem uma torcida gigante apaixonada e uma marca pesada que, a cada ano que passa, revela jogadores de talento na base, é o que o Vasco tem a oportunidade de manter um sujeito qualificado para, ano que vem, montar um trabalho de retorno à primeira divisão, caso esse retorno não aconteça. Portanto, Jorge Salgado e Alexandre Pássaro, eu não sou ninguém, mas fica aqui o meu conselho. Aproveitem essa chance, porque mandar o Diniz embora se o Vasco não subir e contratar um técnico, o Vasco estará trocando de problema. E periga acontecer com o Vasco em 2022, o que está acontecendo com o Cruzeiro já há 2 temporadas. Família vascaína, para a gente estar finalizando o vídeo, né? Ontem o Jorge Salgado utilizou as redes sociais dele aí para vir a público, né? Tava sumido, mas veio aí para falar algumas situações do Vasco da Gama, principalmente nesse acordo aí que foi feito, né? E tá aqui, vou mostrar o print para vocês aí. Ele usou o Twitter dele e colocou o seguinte, ó: parabéns aos envolvidos. O objetivo final é recolocar o Vasco no seu lugar de direito, como um gigante do futebol. Continuamos trabalhando incansavelmente à frente. Saudações vascaínas. Sinceramente, família vascaína, eu acho que o Salgado, às vezes, ele pensa que tá em, sei lá, cara, num mundo paralelo, num mundo, numa brisa diferente, que meu Deus, cara, não dá pra entender como um cara é capaz de falar isso. Parabéns aos envolvidos. O Vasco nessa situação, recolocar o Vasco no seu lugar de direito, seria também voltar à elite da Série A. Não só voltar, mas voltar com tranquilidade, não passando toda essa situação que vem passando. Então, realmente, eu não entendo como tem gente ainda que defende, ou que passa pano, ou que não fala das escolhas dessa gestão. Então, para complementar aqui, ele faz um segundo Twitter e bota aqui, ó: hoje é dia de darmos mais alguns passos largos para frente. Esse acordo com a Fazenda Nacional é de extrema importância para a recuperação do Vasco e mais um protagonismo, já que se trata da maior redução de dívida tributária dentro de todos os clubes do futebol do país. Então, família vascaína, a gente vê aí diversos canais, como eu sempre falo aqui para vocês, eu também sou consumidor do YouTube, assisto, acompanho e vejo aí uma grande parte, principalmente aqueles jornalistas, darem essa notícia aqui como uma grande informação, como um grande feito da gestão do Vasco nessa questão aí de redução das dívidas tributárias. Mas aí, família vascaína, o Levin, né, um candidato que realmente eu esperava que possa ser ainda presidente, se não for pela justiça, que na próxima eleição ele consiga sim, né, E aí, família vascaína, o Levin usou aí a conta dele no Instagram e fez essa postagem
para de alguma maneira alertar o torcedor vascaíno. Porque a gente precisa entender o seguinte, isso aqui é uma prática que, independentemente do que passam para nós torcedores, eu não entendo nada disso. Então, quando a gente lê, será que é uma boa notícia, será que não? Mas aí o Levin alerta o torcedor vascaíno através da conta no Instagram. Porque se a gente também seguir tudo que esses caras falam, na gestão Campelo, se você pegar aí diversas pronunciamentos, o próprio Rodrigo Capello, que também fez aí uma entrevista aí com um membro da gestão falando sobre essa situação aí, disse que era uma boa administração, que o Vasco estava reduzindo dívidas e não era o que está acontecendo. A dívida estava aumentando. Então, o Levin faz essa alerta aqui, ó, tá o seguinte, ele faz essa postagem aí, ó, lei da transação fiscal aproxima contribuintes, né, e do PGFN, mas ainda tem baixa adesão. E aí ele faz a seguinte postagem, tentando alertar a todo vascaíno. Vamos abrir aqui aspas para o Levin esse ano. Era uma vez uma gestão golpista e desastrosa, que diante do fracasso e da rejeição histórica, tem que plantar notícias na mídia amiga para dizer que está fazendo algo importante. Daí dizem que conseguiram uma redução em dívidas fiscais para parecer ser fruto de um trabalho de competência, de negociações e um bom trânsito com a Fazenda Nacional. Pois bem, tal redução é um programa do governo federal para qualquer devedor de mais de 15 milhões que queira não precisar ser competente, basta requerer que será atendido e obterá o desconto de 50% em juro, multas e correção, né, família? E aí ele explica aqui basicamente sobre toda essa situação. Eu vou ler aqui o final da postagem, que é bastante extensa, mas é o seguinte, o que o torcedor vascaíno precisa entender. E aí ele coloca, ou seja, mais do mesmo, sempre que não deu certo. E o pior é que ilude o torcedor para parecer que no meio do caos obtiveram alguma coisa, para parecer que estão trabalhando. Sigo no compromisso de mostrar a verdade para os vascaínos. Saudações vascaínos. Então, quem quiser acompanhar essa postagem do Levin aí, vai lá no Instagram dele, vale a pena ler. Eu só trouxe aqui resumidamente para que a gente possa entender como ele está aí, de alguma forma, alertando o torcedor vascaíno que não é nenhum tipo de trabalho, como o Salgado disse ali, que está trabalhando incansavelmente. Isso é um acordo que o governo dá aí, né, para as instituições. E aí me parece que fica comprovado que o trabalho é muito ruim, muito mal feito. Futebol, administração, realmente entraram no Vasco para só fazer merda. E é isso que está sendo construído, né, família vascaína? Qualquer coisa que venha fora do campo não está refletindo, por exemplo, nele. O Vasco caminha para os seus resultados esportivos, na minha opinião, pelo menos na minha carreira de torcedor, a pior coisa que eu já vi na minha vida. Porque o Vasco disputar uma Série B de um nível técnico bem abaixo e você não conseguir ficar no G4 em nenhuma rodada, realmente é um trabalho muito mal feito. E a gente tem que realmente agradecer aí ao trabalho que o Levin vem fazendo de alertar a todo o torcedor vascaíno. E aí cabe a você acreditar na gestão ou não, né? Cada torcedor tem a sua opinião e a gente tem que respeitar. Eu fico realmente com a do Levin esse ano, porque tudo que esses caras prometeram durante a campanha era um Vasco de uma maneira gigante. E quando entram, faz o que fazem. Parece que tratam o Vasco como um time pequeno. Família vascaína, vou ficando por aqui. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.